Fala, corpo docente de todo o Brasil. Eu sou a professora Sabrina. Sou a professora Tatiana Santos. E nós somos as apresentadoras do Sala Aberta. Se você caiu nesse canal, por um acaso, significa que para você também a educação é uma pauta importante. E para ajudar esse canal a crescer, vamos pedir para vocês que curtam, compartilhem, ativem o sininho e não esqueçam de deixar a sua opinião também aqui. É muito importante para nós. Dicas, o que vocês tiverem a falar para nós aqui vai ser sempre muito bem-vindo. E hoje nós vamos entrevistar Jonas Tarcísio Reis, professor de música, pedagogo, doutor em educação e vereador de Porto Alegre pelo Partido dos Trabalhadores. Atualmente em seu segundo mandato, foi o 10º vereador mais votado na última eleição, superando sua marca anterior. E aí, Jonas, bem-vindo então ao nosso Sala Aberta. É um prazer muito grande te receber aqui hoje. Prazer. Obrigado, professoras, pelo convite, a Sabrina, a Tatiana, uma satisfação poder conversar sobre educação, sobre a sociedade, sobre política, e a gente que conhece a sala de aula sabe de todos os percalços da educação pública, das dificuldades, inclusive da disputa de orçamento. Então, a nossa ideia, inclusive como professor que concorreu a vereador, ganhamos a eleição 2 vezes, é também para poder, na política, buscar respeito à escola pública, respeito à educação, respeito às professoras, aos professores. Então, fico muito feliz de estar aqui no Sala Aberta para que a gente possa construir conhecimento, que essa é sempre a ideia de um professor, em todo lugar que está, construir saberes. Com certeza. E da educação para a política, como que foi essa vinda de um professor parar dentro da política como vereador? Então, poucos espaços me fizeram essa pergunta para entender como que eu cheguei na política, né? Como um professor chega na política. Então, fico muito feliz com ela, para poder trazer um pouquinho da minha história. Eu queria ser professor desde o ensino médio, era uma ideia, mas eu gostava de falar também, então eu queria ser jornalista. Eu fiz vestibular para jornalismo, não passei, mas aí fiz para licenciatura em música. Então, licenciatura em música eu acabei cursando pelo ProUni, que eram bolsas federais que existiam no primeiro do governo do Lula, lá em 2003, 2004. Então, lançaram o ProUni. Aí eu fiz o curso de licenciatura em música, por quê? Porque eu já tocava, então eu gostava muito de música. E eu pensei, olha, vou ser professor, vou tocar, mas sempre acompanhei muito política. Desde o ensino médio eu gostava muito de política, acompanhava os comentaristas, acompanhava o Congresso Nacional, Senado, enfim, a Câmara dos Deputados. E aí depois, à medida que a gente vai estudando para ser professor, a gente acaba vendo que o campo de trabalho do professor é o magistério público, basicamente. E a gente sabe das lutas históricas, acaba estudando sobre a luta por condições de trabalho, por mais escola para todos. Inclusive, é importante lembrar que apenas em 2009 se tornou obrigatória a educação dos 4 aos 17 anos no Brasil. Ou seja, é muito recente. Então, dentro dessa luta, a gente acaba participando da construção de partidos políticos. É uma coisa, acho que, imbricada. E aí acaba militando no sindicato também, concorremos, né, à direção geral do SIMPA, Sindicatos Municipais de Porto Alegre, ganhamos também 2 vezes, tive a honra, né, de estar lá como gestor da luta sindical. Na época era o governo Marquesan, neoliberal, que destruiu a rotina escolar, atacou a escola pública, tirou direitos à educação em tempo integral e também a EJA, fechou turmas, sem contar que não fez concursos públicos, uma tragédia, instalou o contrato temporário. Exato. Foi esse governo que instalou o contrato temporário em Porto Alegre, antes era só concursado. Então a gente acaba fazendo essa luta e no sindicato, com um grupo de pessoas que a gente discutia política, a gente acaba entendendo que era preciso ter alguém, né, ligado ao sindicato, alguém ligado à luta do servidor público na Câmara. E foi aí que a gente construiu a candidatura e fomos vitoriosos pelo reconhecimento da cidade e principalmente do funcionalismo, que foi, né, a gente considera que foi o voto do funcionalismo, a campanha do funcionalismo,
que nos garantiu uma cadeira com 5.133 votos em 2020. Agora fizemos 8.235 votos. Ampliou, né, porque a gente começa a dialogar mais com outras pessoas de vários outros bairros e demandas também que a gente vai construindo. Mas a ideia de estar, né, na política é também para fortalecer o magistério, fortalecer o campo da educação, porque a política é um campo de disputa. Quem está lá disputa recursos para algum lugar, disputa Exato. política pública, Sim. disputa ideia. E lá a gente está para enfrentar aqueles que não gostam da educação, aqueles que acham que a educação não deve ser prioridade, aqueles que acham que a escola pública pode ser qualquer escola, que pode não ter maçaneta, pode não ter água potável, pode não ter luz e funciona, pode não ter computador, tecnologia, pode não ter uma quadra de esporte coberta e funciona. Eles acham, muitos políticos, que a escola pública funciona só por ter um professor lá e não importa quanto que ele ganhe, não importa se o aluno vem com fome ou não, não importa se tem segurança ou não. Agora, por exemplo, um vereador de Porto Alegre da extrema-direita vai propor uma cartilha para falar de segurança na escola. A cartilha não vai resolver. Exato. A cartilha já é a própria aula do professor, porque o professor trabalha a cidadania. Nós precisamos de guarda municipal na escola, nós precisamos de viaturas da guarda municipal circulando nas escolas. Por isso que a gente tem que estar no parlamento. Um professor, uma professora precisa estar lá para dar o tom do que a escola realmente precisa no dia a dia. Essa briga por recurso, inclusive por causa de governos que não implementam nem o mínimo constitucional. Porto Alegre, por exemplo, ela deveria implementar 25% do orçamento de todos os impostos em educação. Não chega a 20%, por culpa de um prefeito que acha que a educação não precisa ser fortalecida. Os filhos dele já estão crescidos, estudaram em boas escolas, então lava as mãos e fica fazendo só politicagem, que é pintar meio fio, poda a árvore e de forma irregular, muitas vezes, porque isso aparece. Isso gera voto. E esse é um dos maus, né, da política brasileira. A politicagem. Os políticos que querem fazer obras públicas que apareçam. Então, às vezes, constrói um viaduto que nem tem uma funcionalidade e deixa de construir uma escola, deixa de construir um posto de saúde. Deixa algo que de... só aparece para um grupo pequeno de pessoas. E deixa de colocar estrutura, né, Jonas? Como esse mês todo aí que nós, professores, enfrentamos um calor imenso, os alunos com calor imenso. Nós tínhamos salas sem ventilador, né, Sabrina? Sim. E em nenhum momento se Ventiladores cogitou não funcionando. a escola não funcionar. Em nenhum momento. Então é bem isso que você falou. Não tem água, a escola tem que funcionar. Não tem luz, a escola tem que funcionar. Não tem ventilador, tem que funcionar. Ah, não tem material, o professor sempre tem que, e falando aqui do modo chulo, se virar. E Sim. a coisa tem que funcionar. Sim. E teve apoio dos teus alunos, de colegas também teu, para que tu entrasse na política? Tu recebeu esse apoio quando tu decidiu entrar na política? Sim, com certeza. Claro, muitos ex-alunos acabaram votando em mim também, fazendo campanha. Vários colegas professores, Exato. professoras fizeram campanha. Mas também servidores de outras secretarias. Que como Sim. eu era diretor-geral do Simpa, eu era conhecido, né? Tu entraste Dos primeiro no engenheiros. Simpa para depois, Isso. entendi. Primeiro no Simpa, 4 anos, e aí a gente faz a candidatura. Então, engenheiros, arquitetos, enfermeiros, assistentes sociais, garis, guardas Sim. municipais, trabalhadores do saneamento, trabalhadores da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria de Obras, todos, de certa forma, se engajaram, né, e deram força para isso. Então, achavam importante, porque nós vínhamos sofrendo muito com um governo neoliberal e nós não tínhamos tanta força na Câmara de Vereadores, precisávamos ter essa força. Então foi uma ideia coletiva. Eu sou uma pessoa, mas na verdade o mandato é uma ideia coletiva, uma construção de muitas pessoas que eu tenho gratidão imensa e principalmente, né, das pessoas que fizeram campanha também, Sim. porque foi uma campanha praticamente sem dinheiro, uma Exato. campanha militante, e hoje em dia a gente olha, as campanhas são milionárias Sim, para nossa. deputado, para senado, é um negócio surpreendente. E para vereadores também, né? Teve campanha de vereadores aí que custaram 700 mil reais, é um absurdo. Então a gente tem essa marca que é a relação com as pessoas. Então as pessoas
fazem campanha não para receber dinheiro, porque acreditam na ideia e na necessidade de ter uma cadeira que defenda o direito público, não só a educação, mas as políticas sociais em Porto Alegre. E o que mais te surpreendeu, Jonas, estando lá dentro, na Câmara de Vereadores? O que mais te surpreendeu lá do funcionamento da coisa? O que mais me surpreendeu é a hipocrisia e a mentira. Porque muitos vereadoras de extrema-direita passam pedindo voto nas comunidades mais pobres durante a eleição e depois vão lá e votam, por exemplo, como votaram há 2 anos atrás, a extinção de 3 mil cargos de cobradores, que é a extinção de 3 mil empregos, inclusive de pessoas que votaram neles. Então, votam, por exemplo, contratos temporários para o magistério, sabendo que é uma necessidade permanente a educação. O aluno se matricula no 1º ano, ele vai ficar até o 9º. Naquela escola de ensino fundamental. Então não pode ser temporário, tem que ser permanente. E eles vão lá junto com o prefeito, precarizam. E também votam cortes de recursos. A lei orçamentária, muitas pessoas não sabem, ela é votada anualmente. Todo ano se vota o orçamento do ano vindouro. E ali eles deixam faltar dinheiro para a saúde, deixam faltar dinheiro para a educação, para sobrar dinheiro para asfalto, por exemplo, que é a politicagem deles. Aí eles vão lá e prometem asfalto, aí ganham voto de todo mundo naquela rua. O que aparece. É o que aparece. E aí tu vai e olha a escola tem uma merenda frágil, a escola tem falta de professor, a escola não tem climatização, como tu falou, que é um crime hoje, se falando dessa crise climática que temos. Aquele governante que não investir em climatização, ele vai tirar o direito a várias crianças irem para a escola. Porque tem crianças mais debilitadas que desmaiam, por exemplo. Teve professores desmaiando nesse período então, e alunos. Olha só, e eles não olham isso. Então, tu tem que ter condição sanitária. É disso que está se falando. Insalubridade hoje existe. Agora, diante dessa crise climática. É muito quente. 43 graus mostrava o termômetro, mas era mais de 60 a sensação térmica sem vento. Então, o governante que não olha isso, que não faz uma obra para isso, é, na verdade, alguém conivente com a destruição da educação. E destaco, Porto Alegre está acontecendo isso. Só na escola Neuza Brizola tem 28 ar-condicionados na Caixa há 3 anos. É uma escola da Zona Sul. Há 3 anos e é o prefeito é o mesmo. Então ele não pode nem culpar o prefeito anterior, porque há 3 anos é o governo dele, ele não instalou porque ele não quis mexer na rede elétrica. E tá lá, perdemos o dinheiro do ar-condicionado, as crianças continuam no calorão e no frio extremo do inverno, e o contribuinte pagou para ter o ar-condicionado, mas ele não está funcionando. Então, isso aí são escolhas políticas. Por isso que é importante a gente estar na Câmara de Vereadores para saber disso tudo, denunciar isso tudo e levar para a Justiça, para o Ministério Público. Inclusive, eu fui o autor da denúncia que prendeu a secretária de Educação do Melo. Em agosto de 2022, conversando com vários diretores, professores das escolas, começamos a mapear que havia coisas esquisitas acontecendo em compras da prefeitura. Fizemos o oferecimento de uma denúncia ao Ministério Público e à polícia. A polícia investigou e 1 ano e meio depois teve a prisão dela, 2 assessoras dela, políticas de partidos aliados do Melo, e um mega empresário, milionário, foi preso. Então, quer dizer, a gente tem que estar na Câmara para fazer isso, para ser vigilante, para investigar as coisas que estão dando errado e fazer a proteção da população, porque a população sozinha, ela está trabalhando no dia a dia, cada um tem o seu compromisso, tem família, tem casa para cuidar, não consegue acompanhar a política, acompanhar as leis, acompanhar as malandragens. Então, nós, como defensores da educação, buscamos garantir que o dinheiro da educação vire salário de professor, merenda, escola, infraestrutura e, consequentemente, a garantia do direito à educação de verdade, porque é isso que o povo espera. Sim, e você está sempre nas escolas, né, Jonas? Então, isso é um diferencial. Eu te conheci na escola. Então, você está sempre lá, vendo o que acontece, atrás de tentar solucionar os problemas. Tanto que o teu nome hoje, quando se fala em educação, se fala em Jonas Reis. Isso é um mérito teu, isso é uma confiança. Nós aqui como professoras, no momento em que pensamos em te convidar, foi justamente por isso, porque a gente vê o teu trabalho, a gente conhece o teu trabalho. Estava lá na frente do Araújo Viana, também foi onde te conheci. Então, assim, eu sou nova na educação, entrei metade do ano passado, né? Então, assim, foi o primeiro vereador que eu conheci. Então, ali lutando também, levando o teu trabalho, né, para as professoras ali.
se fez presente, né? Temos que fazer, né, a presença constante e conversar com as pessoas que vivem o dia a dia da escola. Exatamente. Porque se a gente não ouvir essas pessoas, até queria fazer uma indicação, uma sugestão, prefeito assistir esse programa. Exatamente. E ele ir visitar as escolas, conversar com as professoras, Sim. porque ele só conversa com os políticos, e não é o político que faz a escola acontecer. É quando bate o sinal que as crianças vão para a sala de aula e é professor e aluno. É ali que acontece. Perfeito, perfeito. Jonas, quais são os maiores desafios para ti enfrentados pelas escolas públicas hoje? Você que está sempre nas escolas, quais são assim os maiores problemas que você vê nas escolas? Acho que um grande problema é o financiamento da educação, porque nós temos muitos prefeitos em vários municípios, e no interior é mais grave, que não implementam o mínimo constitucional. A Constituição diz que os mais de 5 mil municípios do Brasil têm que aplicar 25% da receita na educação, não aplicam. Portanto, tu tem municípios hoje que não pagam o piso do magistério, e tu tem municípios que os prefeitos são honrados, que pagam até o 14º salário, e que tem plano de carreira. Então tu tem essa discrepância. Acho que a maior luta da educação brasileira é ter um magistério unificado. Não sei se o caminho seria um sindicato nacional que fizesse uma luta por igualdade salarial, que fosse o mesmo salário de sul a norte, a mesma condição de trabalho, e que a lei fosse mais rígida para autuar os governantes que não cumprem a Constituição. Afinal de contas, a Constituição é a nossa carta maior, mas é importante lembrar que a Constituição não é cumprida de fato porque nós temos elites brasileiras coniventes e que financiam políticos de extrema-direita justamente para manter o povo no manto da ignorância. No manto da ignorância, tu mantém uma parcela da população que realmente vai usar o título de eleitor apenas como um gesto e não como um dever cívico, uma cidadania para mudar. Por isso que a gente vê muita gente ruim sendo reeleita no Brasil inteirinho. Então, acho que o grande desafio da escola hoje, para que ela tenha melhor infraestrutura, para que ela tenha melhor condição de trabalho, melhor massa salarial para os docentes, para os outros educadores que têm, monitoras, funcionárias de escola, é realmente que a população se esclareça, se elucide sobre como é organizada a política, que leis são essas. Quer dizer, a gente não pode mais cobrar do povo só deveres, tem que elucidar os direitos. E, resumidamente, o grande problema hoje que as escolas enfrentam diante da crise climática é a climatização. Nós precisamos aumentar o valor para a merenda escolar e a gente precisa que o piso salarial, esse piso, ele seja elevado acima da inflação. Ele tem que ser acima da inflação todos os anos para que a cada ano aumente e a gente tenha realmente um professor que goste de dar aula e não precise, por exemplo, fazer bico. Tem professores de redes, por exemplo, a rede estadual, eles fazem bico, eles dão 40 horas, 60 horas de trabalho e depois daí eles passam a vender perfumes, vender joias, eles passam a trabalhar com outra função, né? Ou eles passam, por exemplo, até dirigir Uber, que eu conheço professor que dirige Uber, para complementar a renda, porque o aluguel só aumenta, o cartão de crédito aumenta, se tu tem filho, tu tem mais gastos ainda. Se tu quiser atender a tua saúde de uma forma melhor, tu acaba fazendo um plano de saúde, mesmo que seja barato, 200, 300 reais. Tudo isso vai gerando um custo de vida que não é nem padrão classe média. É um padrão baixo. Então, o professor hoje não consegue manter isso a nível de Brasil. E as zonas que mais sofrem com isso são as zonas de interior, mais ainda que as capitais, que as regiões metropolitanas. E vou te dar um exemplo. Porto Alegre, uma professora que se aposentou há 10 anos atrás, se ela se aposentasse na última letra, hoje ela estaria ganhando 19, 18 mil reais, 20 mil reais, 17. Os professores atuais não vão chegar nem na metade disso, porque destruíram o plano de carreira. Então, nós regredimos na educação. A gente precisa agora de uma grande movimentação docente para lutar por melhores planos de carreira. E isso tem que ser um efeito cascata. Um município, o outro, e se organizar. Acho que esse é o momento que o magistério brasileiro precisa realmente colocar a pé no acelerador e fazer uma luta por condições de trabalho. Senão nós vamos terminar como outras categorias terminaram, com salários baixíssimos, humilhadas, porque
O político, ele funciona igual o feijão, é na pressão. Então, se nós não fizermos uma pressão pública bem grande do magistério brasileiro, a gente daqui 20 anos vai ter aposentadorias mais baixas ainda. Porque a reforma da Previdência que o Bolsonaro fez, ela deixou os professores em maus pedaços. E principalmente as professoras, porque antes uma professora com 50 anos de idade e 25 de sala de aula, ela se aposentaria. Agora é só com 57 anos de idade, ou seja, a professora do Brasil, ela foi humilhada pelo Bolsonaro, mais do que as outras profissões de mulheres, porque as outras foram 5 anos o aumento, e a professora foi 7, então foi um crime contra a educação, e queriam mais ainda, era 60 anos que queriam, no Congresso lá que fizeram uma negociação, eu lembro, até a Maria do Rosário participou disso, diminuiu 3 anos, mas hoje a professora, ela é mais penalizada que o professor, e a professora é mais penalizada do que qualquer outra profissão, que agora, para uma aposentadoria integral, é 40 anos de contribuição. Isso é um absurdo, é uma vergonha. Então, a gente tem essas lutas, porque a escola, ela só vai ser qualificada quando a gente tiver realmente um magistério respeitado. E aí eles falam sempre, respeita o professor, não fala palavrão. Não, isso é um detalhe. Sim. Isso é uma coisa. Até pode me falar um palavrão por semana, mas desde que eu tenha um plano de carreira decente, desde que o prefeito pague o reajuste salarial, que não acontece em Porto Alegre, faz 2 anos que não paga o que deve, são 32% de reposição que a prefeitura deve, e está ficando essa dívida para o próximo prefeito, vira um passivo. Quer dizer, então eles criam essa imagem de que o professor tem que ser respeitado, mas eles mesmos, a classe política, não respeitam. Respeito não se efetiva nunca, né? Muitos pais sentem que as escolas elas não estão entregando o básico. Onde tu acha que está o problema? Tu acha que isso é uma verdade? Tem 2 fatores aí importantes para a gente pensar. Um é a realidade e a condição que a escola tem. E os deveres da família e dos alunos. O outro é o comparativo que um cidadão com 40 anos, 50 anos de idade, 60 anos de idade faz da escola que ele estudou e a escola que tem agora. A escola mudou. Mudou muito. No passado, a escola, ela não recebia todo mundo. Em 2001 foi o ano que se democratizou o acesso ao ensino fundamental. Foi o ano-chave em que todas as pessoas com idade para estar matriculada no ensino fundamental estavam. Ou seja, antes disso era uma escola que selecionava. Não tinha escola em todos os bairros, não tinha em todas as cidades, as zonas rurais não tinham. Então, a escola ela era da meritocracia, nem todos estavam nela. Portanto, era um outro tipo de comportamento, era um outro tipo de construção, de ideia de educação. E hoje a gente tem uma escola que nem todos os alunos vão para lá e sabem da importância da escola, porque as famílias às vezes são obrigadas pelo conselho tutelar, às vezes elas não acompanham os seus filhos no dia a dia, não pegam o caderno para saber se tem tema ou não. As famílias também têm uma negligência enorme. Então hoje tem uma corresponsabilidade que a escola tenta fazer cumprir e a família não. E aí tem também aqueles que desrespeitam a escola, que acham que a escola é um depósito, que tu joga o filho para lá e que as pessoas vão resolver a vida do filho. Não, a escola ela vai ensinar ciência, cultura, tecnologia. Agora, comportamento, questão moral, questão ética, essa também tem que ser construída pela família. E nós temos hoje famílias desestruturadas. Sim. Não todas, mas nós temos muita criminalidade em bairros periféricos, sim, nós temos prostituição, nós temos drogadição, nós temos o caso, por exemplo, de pais e mães que abandonam os filhos porque vão para as drogas, sim, o pai e a mãe caem para a droga e os filhos são criados por outros parentes. Então, os filhos não constroem uma identidade familiar e eles literalmente estão jogados na sociedade. Então, que bom que tem, às vezes, uma avó que olha por uma criança, que tem uma tia, uma irmã, né? Alguém que abraça, mas não é o caso. Então, todas as escolas têm uma fração de crianças em vulnerabilidade, que estão tendo algum direito cerceado. E isso tudo vai gerando um clima na sala de aula que um professor sozinho não dá conta, porque ele não consegue ser só o pedagogo, só o professor. Ele acaba sendo assistente social, psicólogo, às vezes até médico,
porque identifica uma doença na criança Sim. e tenta encaminhar. Uhum. Às vezes identifica uma gripe, às vezes tem uma criança que está tossindo há 2 semanas Sim. e não tem nenhum adulto que olhe para essa criança. Então o professor leva, né, até o Tu serviço diria de então que o orientação. professor ele tá sobrecarregado mesmo. A escola ela tem abraçado a comunidade toda e acabando até tomando iniciativas ali que nem seria o papel da escola. Por exemplo, no cuidado com o aluno, né, questão de saúde e tudo. Tu diria isso? Exatamente. Então a escola hoje, inclusive eu fiz uma lei Uhum. que garante assistente social e psicólogo nas escolas. Até hoje o Melo não implementou. É uma lei municipal. Eu sinto essa necessidade. Para poder lá na escola. ajudar a equipe multiprofissional para ajudar os professores. Sim. Por quê? Porque se a escola mudou, ela não ensina só, ela Uhum. acolhe, cuida em todas as dimensões, tem que ter mais profissionais. Sim. Exato. E para ter isso, tem que ter um olhar político. Só que, claro, os políticos não vão fazer isso da noite para o dia. É preciso pressão popular. Uhum. Então o magistério tem pressionado, mas nós precisamos pressionar mais ainda. Porque tem criança que vai para a escola, que é na escola que ela se alimenta. Sim. Então a escola é um lugar de subsistência de alguma parte da infância. Sim. Elas não têm comida em casa. Às vezes as pessoas têm arroz em casa ou feijão, não tem os dois. E na escola ele vai comer arroz, feijão, uma proteína, uma salada, come até uma sobremesa, né? Uma Sim, fruta, sim. alguma coisa. Que não tem. Na maioria das casas populares do Brasil, não tem uma fruteira, não tem frutas à disposição da infância, não tem salada. Às vezes tem só uma farinha, alguma coisa e tal. E na escola não. Na escola tem o lanche, tem a alimentação. Então isso também é uma função hoje da escola Sim. e que os professores às vezes assumem. Está acontecendo isso em Porto Alegre. Sim. Porto Alegre tem escolas com problema de merenda, porque o prefeito às vezes não paga o gás. Exato. E aí os pais, os mães levam as crianças achando que tem alimentação e não tem, os professores acabam comprando, fazendo, Nossa, rateando, se resolvendo. Inclusive os professores se juntam para pagar cestas básicas. E quando dá fome e miséria na comunidade, que foi o caso da pandemia, os professores, eu lembro, a gente se cotizou e comprou cestas básicas para doar lá na Restinga. Doamos para aqueles familiares mais pauperizados, com mais desemprego, porque vocês lembram, durante a pandemia muita gente perdeu o emprego, né? Sim. As pessoas dispensaram os trabalhadores e as trabalhadoras domésticas da higienização do lar, elas foram as primeiras a serem demitidas e elas são as mães das crianças das periferias. Exato. E ali Sim. já estavam, né, passando fome a família inteira. Então, e as escolas fechadas, sem alimentação, tanto que se lutou muito para que as escolas continuassem fornecendo alimentação, mesmo não tendo Sim. a questão das aulas naquele momento, que era muito difícil ter. Mas enfim, isso é para dar um exemplo Sim. Sim. de como a escola mudou. Então hoje, os pais e mães que cobram que a escola não oferece, não traz os resultados, é que muitas vezes o gasto público está sendo mal feito. Os professores pedem climatização, pedem computadores, pedem tecnologia. Os governos não trazem isso, e daí como é que fica? Um governo fala uma coisa, os professores mostram o que é preciso ter dentro da escola. E aí vem a família e cobra dos professores, quando os professores não são culpados. O culpado é o governante que aplica mal o recurso público. Então esse debate precisa ser feito sério, e eu acho que só vai ser feito com maior seriedade nos parlamentos quando a gente tiver mais defensores da educação, principalmente mais professoras e professores. Sabe o que eu lembrei agora, Sá? Comentando com o Jonas, a questão da telemedicina. Sim. O quanto nós conversamos sobre isso na nossa última reunião e o quanto isso é uma maneira de mascarar, né? Querendo dizer que está trazendo um benefício para a escola, né? Medicina dentro da escola, então tem um computador lá, um totem, que a gente vai identificar que o aluno está precisando de alguma coisa e ali teria um médico, né, disponível. Médico pra- online. Mas até então a gente não sabe. Aí nós, professores, ou alguém talvez do SOI, alguma coisa assim, iria talvez medicar essa criança? O que a gente teria que fazer, né, com essa criança? Passou Mais um papel para muito nós. além entende, da Jonas? função de professora. Aí teria mais esse outro cuidado. Na verdade, o que eu entendo aí é que, no mínimo, a professora está se transformando em enfermeira, Sim, que é auxiliar sim, do sim. médico. Então, o que tem que fazer? Para mim, isso é desvio de função. Nós temos que documentar tudo isso, se isso de fato acontecer, e reivindicar
que se receba, então, um salário equiparado a uma segunda função que se exerce, que inclusive tem até insalubridade, né? Sim. O pessoal da saúde tem direito à insalubridade, 20%, 30%, 40%. E a minha ideia é que estão querendo mascarar uma coisa que fizeram em Porto Alegre, que foi a retirada dos pediatras dos postos de saúde. Não tem mais pediatra nem ginecologista. Sim. Como a demanda da questão da saúde da infância, ela necessariamente deveria ser resolvida por um médico pediatra e tu não tem ele, na ausência dele tu tem uma fragilidade na comunidade. E qual é o jeito que tu tenta dar conta disso? Um subterfúgio governamental é jogar para a educação e usar dinheiro da educação para fazer isso. Porque há um dinheiro represado da educação municipal de Porto Alegre que muitas pessoas não sabem. Nos 2 anos de pandemia, os congressistas, deputados e senadores foram coniventes com deixaram parado o dinheiro da educação, porque disseram que não tinha como gastar porque as escolas estavam fechadas. Bem, foi feita uma emenda constitucional e essa emenda agora deixou em 10 anos que os prefeitos devolvam o dinheiro para a educação. Só que os prefeitos, ao invés de melhorar os salários, dar infraestrutura para as escolas, eles estão fazendo gastos com contratos privados, que, na minha opinião, gera um clima maior para a corrupção, porque a corrupção sempre vem de um privado que quer dar dinheiro para político, em troca de benefício, de um contrato, de uma compra de um produto. Então, eu ficaria muito vigilante nesses novos processos que as prefeituras estão fazendo, de tentativa de comprar produtos, porque aí está querendo a educação comprar um produto da saúde. A gente pode até, por exemplo, faz um programa e faz exame ocular em todas as crianças. Seria até interessante, mas não é responsabilidade da educação fazer isso. A gente poderia contratar uma empresa e com psicólogos, com psiquiatras e ver, né, a quantidade de crianças que a gente tem com algum problema de saúde mental que precisa, né? Estresse, depressão, isso é uma doença comum do século XXI. Então a gente tem uma fração expressiva. Poderia, mas isso não é responsabilidade da educação. Isso é responsabilidade da saúde. A saúde tem que ter centros, né, de atenção às pessoas que tenham algum sofrimento psíquico, que tenham algum problema para ser resolvido, e não o dinheiro da educação. O dinheiro da educação ele tem que ser garantia de condições de trabalho, garantia de mais monitores para ajudar na educação especial, salas de integração e recursos verdadeiramente equipadas, tem que ter acessibilidade nas escolas. Tem escola que cadeirante ainda não entra, porque é só escadaria, ela é feita encavada em morros, em penhascos aí pela capital gaúcha. Então, nós temos uma série de problemas que o dinheiro da educação precisa ser para a educação. E um exemplo eu dou para vocês tem criança fora da escola. Só na região da Restinga, a demanda que o Conselho Tutelar mostrou era de 1.000 alunos esperando uma vaga no ensino fundamental no seu bairro, na Restinga. Então, tem que construir escola de ensino fundamental. E pior do que o fundamental é a educação infantil, que são 7.000 crianças hoje em Porto Alegre, sem vaga, de 4, 5 anos só. Eu não estou falando das de menos de 4, que também é um direito que está garantido em lei pela LDB. Então, tem que construir escola. O dinheiro da educação não pode ser gasto nisso. Acho que a saúde ela precisa ser reorganizada. E diria que Porto Alegre vai muito mal. O secretário da Saúde é um péssimo gestor. É um cidadão que está com intenções que não é para qualificar a saúde pública, o SUS. Está faltando leito na capital e ele, por exemplo, só chora, diz que não tem leito, não tem leito. O prefeito diz, não tem leito, então eu vou encerrar serviços. Não é assim. Tem que conversar com os deputados federais, pedir emendas. Tem que ir até Brasília conversar com o presidente, tem que conversar com o governador, e não adianta ir para a rádio lamentar. Se tu for eleito governante, tu tem que buscar solução, e a solução não pode ser atacar a população, a solução não pode ser tirar um direito do cidadão, e é isso que está acontecendo. 7.000 crianças vão continuar sem escola, mais de 1.000, por exemplo, só na Restinga, Partenon, mais 1.000 sem ensino fundamental, porque o prefeito acha que tem que gastar dinheiro da educação com a saúde. Não tem sentido. E nem colocar essa carga em cima dos ombros do professor que não estudou para isso, né? A gente não tem essa competência. Desvio de função, né? É verdade. Vai gerar um passivo. Os professores ainda têm voz nas decisões sobre a educação dentro da escola. Como isso pode ser ampliado? Como tu acha que o professor pode vir a ter essa voz caso tu acha que eles não tenham? Olha, o professor,
hoje ele está sendo cobrado por um problema social, que é a baixa qualidade da educação, como se o professor fosse responsável. Um detalhe, o professor não é responsável pela fome, pela miséria, pela desigualdade, que atacam os alunos e alunas. Então eles já vêm, na verdade, fragilizados para dentro da escola por uma condição de pobreza, às vezes até pobreza extrema. Uma pessoa em pobreza extrema, ela tem necessidades que vêm antes da educação. E se essas necessidades não são cumpridas pelo poder público, o aproveitamento na escola ele é menor. Então, hoje o professor, às vezes, ele não se sente empoderado, ele não se sente como aquele sujeito que vai fazer a educação acontecer, porque ele está tendo várias outras funções. Mas mais do que isso, no passado existia mais autoridade do professor porque existia muito menos escola. Então hoje a gente está lidando com uma massa muito maior de alunas e alunos, uma diversidade muito maior e que a gente não necessariamente está preparado. E também nós estamos vivendo um clima social de ataque ao professor como uma figura que deve ser respeitada. Tem um grupo político, tem um grupo ideológico que está querendo taxar os professores como doutrinadores querer tirar o poder do professor, o poder de escolher o que vai ensinar, porque o professor se formou há 4 anos. Por que ninguém vai lá e entra numa obra e critica o engenheiro da obra que ele está fazendo? Ninguém vai lá num projetista, um arquiteto e critica ele. Já viu alguém entrar lá dentro de uma sala de cirurgia e criticar o médico? Ah, tu abriu o bisturi aqui, tu fez isso aqui, fez essa cesárea, tu tirou esse rim, tirou esse... Ninguém faz isso, mas todo mundo agora quer fazer na educação, quer ir lá dentro da escola e apertar o dedo na cara da professora e dizer, olha aqui, ó, tu não vai fazer isso, isso e isso. Quer dizer, o professor ele estudou também 4 anos como qualquer outra profissão de nível superior e que nenhuma é atacada na sua profissionalidade. Então hoje também nós vivemos um clima anti-educação, que é as pessoas que querem transformar a educação em curral eleitoral, proselitismo político e também fazer um debate ideológico em cima de uma mentira, de uma farsa, porque as redes sociais elas estão permitindo criar mentiras, criar farsas, ilustrá-las com supostas climatizações de verdade que parece mesmo que aquilo acontece. Então, a gente está com um clima muito ruim contra o magistério que a gente precisa dissolver para restabelecer o poder da professora e do professor com a sua liberdade de cátedra, que é a liberdade de ensinar e aprender aquilo que a humanidade acumulou, que é todo o avanço científico, cultural e tecnológico. São 3 áreas que a gente trabalha dentro da escola. E a gente, por exemplo, não consegue, às vezes, fazer uma aula tão interessante porque a nossa escola não tem tecnologia. O professor de educação física, vou dar exemplo para vocês, às vezes não tem bola para jogar, ele tem que tirar do bolso para comprar bolas, porque os governantes não sabem, por exemplo, ó, que a bola fura, que a bola murcha, que a bola fica velha, que a bola é costurada de couro, né, em empresas às vezes frágeis, que ela dura alguns jogos, não vai durar para sempre. E então a gente tem quadras de esporte que não são cobertas, tem escolas sem quadra. Como é que eu vou cobrar desse professor? Que poder que tem realmente esse professor? O poder da sua voz e os próprios governantes, que não ouvem os professores. Os professores vão lá e dizem, olha, precisamos de mais dinheiro para a educação. E os governantes vão lá e retornam a falar aquilo que eu falei anteriormente. Mais asfalto, mais cesta básica. E às vezes a cesta básica nem é para as pessoas que mais precisam. É só para um bairro onde o fulaninho vai ganhar mais voto. E aí faz um agenciamento de cesta básica para transformar aquilo em voto na urna. Quer dizer, há uma inversão de valores e o professor hoje, ele é uma figura frágil. Cabe à sociedade também olhar para isso, porque nós estamos tendo um mal-estar na docência, assim que a gente taxa do ponto de vista da pesquisa em educação. O mal-estar na docência porque há um adoecimento dos professores. O professor quer ir para a escola, quer ser professor, mas aí ele tem que ser tudo menos professor, porque não funciona o posto de saúde, não funciona o CRAS e CREAS, não funciona a entrega, né,
de subsistência na cidade, a qualidade de vida. Às vezes o professor tem que pagar passagem para o aluno ir e voltar. Eu já vi colegas fazendo isso, porque se tirou em Porto Alegre o direito à passagem estudantil, que era o meio passe estudantil. As crianças perderam. Então isso está acontecendo muito no ensino médio. Os professores do ensino médio, que são das escolas estaduais, recebem menos, estão pagando porque se sentem, né, constrangidos, eles querem que os alunos estudem. Então aquele pouco que o professor tem, ele divide para garantir alunos em sala de aula. Então, é uma situação criada por políticas públicas e ausência de políticas públicas. Então, a gente precisa pensar muito nisso. Sim. E esse adoecimento coletivo, diariamente, nós trocando uma ideia na sala dos professores, a gente percebe como nós estamos realmente assim adoecidos como professores. E agora você falando todas essas questões assim, é o nosso dia a dia. Sim. E eu até fiquei aqui refletindo o quanto a categoria é forte, quanto a categoria é corajosa, porque o que a gente enfrenta no dia a dia ainda está ali e se divide as coisas e o que falta se compra do nosso dinheiro, que não é muito. Sim. E é bem como você falou, assim, mesmo com esse pouco, se tenta estudar, se especializar, ir atrás e ainda ir atrás daquele aluno. A gente sabe o quanto que a educação mudou a nossa vida, né? A nossa história. Sim, nossa história. E a gente olha para aquele aluno, no caso, para uma turma inteira, uma sala cheia lá de crianças. Eu, por exemplo, que dou aula para os menores, eu olho para aquelas crianças e não tem como eu não imaginar que é o meu filho, que poderia estar passando por aquele momento ali, porque cada um tem uma história, e dentro dos bairros periféricos a gente vê histórias pesadas mesmo das crianças. Então a gente se coloca no lugar, a gente se apaixona pelas crianças e a gente se doa. Isso cansa, isso pesa mesmo. Verdade. E quem que cuida do professor? Pois é. Pois então, A gente era o que eu quer. estava É pensando. bem coisa de- Cuida dos alunos, Era o que cuida eu da estava pensando comunidade. aqui, você falando e pensando nesse adoecimento coletivo, assim, eu pensei justamente isso. Agora eu digo, e quem é que cuida de nós? É Quem é que grande. nos ouve, né? Você falou, quem é que nos ouve? Quem é que presta atenção na gente? A gente tem que estar na sala de aula, dando aula, não interessa. Como eu falei, volto a falar, se tem luz, se tem água, se tem comida, não interessa, a gente tem que estar lá na sala de aula. Os alunos lá sentados. E nós? E depois é fácil reclamar quando o professor não tem condições e não consegue trabalhar. É difícil, assim, olha, tu trouxe, assim, ó, muitas reflexões aqui. Sim. E nos deu uma ideia, um olhar político também muito sério. Sim. Se tu falou agora é muito sério, assim, e realmente é de convidar o pessoal a vir, inclusive como convidados aqui, falar sobre essas questões, porque é muito sério o que está acontecendo conosco. Sim. É muito sério o que está acontecendo em Porto Alegre, né, Jonas? Não só na educação. Eu vejo uma Porto Alegre triste, e é uma outra coisa que a gente fala muito na sala dos professores. Na verdade, eu queria até falar sobre isso. Porto Alegre está vivendo o abandono da educação como viveu durante décadas o magistério estadual. Porque tu trata a educação como um serviço que está garantido na Constituição, na legislação, Constituição federal, estadual e também na carta da lei orgânica municipal, que é a Constituição municipal. Só que é um serviço que ele pode ser de qualquer forma. Como ele pode ser de qualquer forma, tu deixa lá a escola acontecendo, mantém o pagamento do salário dos professores, parcela o salário deles quando quiser, não paga a inflação. O magistério estadual está com 50% de defasagem salarial. Ou seja, o salário que eles ganhavam há 10 anos atrás, hoje eles ganham metade em quantidade de salários mínimos. É uma vergonha. Sim. E Porto Alegre está 32%. Então não está longe da fragilização. Isso tudo, a não política de apoio à educação é uma política. Porque a gente sabe que a massa de trabalhadores lutou muito pela redemocratização do Brasil e, com ela, por mais escolas. Então, a gente viveu a municipalização do ensino da década de 90, a abertura de mais escolas pelos municípios. Só Porto Alegre, em 16 anos do Partido dos Trabalhadores, que foi a coincidência de estar na década de 90, foram construídas 26 escolas. Depois que saiu o PT do governo,
se construiu ao longo de 20 anos apenas 3 escolas. Então vocês vejam a diferença. Nossa, É muito. 10% Sim. do que foi feito. Então, quer dizer, o direito à educação para uns governos ele não existe. E eles simulam que existe porque eles necessariamente têm que manter essa estrutura ali. Mas eles não ampliam a estrutura, não fortalecem com massa salarial, com incentivo, com requalificação. O que deveria ter sido feito? Vou dar um exemplo em Porto Alegre. Deveria ter chegado nesse patamar de escolas, continuado abrindo escolas municipais de educação infantil. Mais do que isso, aberto mais escolas de EJA de dia, que só tem uma escola com EJA de dia na Zona Central, que é o CEMET Paulo Freire. Porque tu permitiria que uma massa de trabalhadores, inclusive aposentados, acessasse o direito à educação. Porque o direito à educação é conhecer ciência, conhecer cultura, conhecer tecnologia. Não é simplesmente ter um diploma para o mercado de trabalho. A gente tem que mudar esse conceito de que tu vai fazer a formação de ensino fundamental e médio para ir para o mercado de trabalho. Isso é importante, mas tu vai ter o direito à educação para se formar cidadão. Para quê? Para tu saber se alimentar bem, para tu saber decidir politicamente, para tu entender que mundo tu vive e, por exemplo, não jogar lixo no chão, que hoje tu vê adultos caminhando no centro de Porto Alegre e é um vexame, porque é o centro todo sujo. Isso é educação ambiental. Vai para onde? Vai para o rio, que vai terminar no mar, vai terminar na poluição, na crise climática e que ajuda, né, nas enchentes, ajuda nesses grandes momentos de crise. Então a gente precisa entender que a educação não é só para ir para o mercado de trabalho e virar um profissional, é para bem viver e conservar o mundo como a gente está recebendo. Porque durante décadas e mais décadas do passado, a gente como ser humano foi voraz e usando todos os recursos naturais, né, tudo que a natureza oferecia sem ter preservação. Vou dar um exemplo. Quando aconteceu toda essa enxurrada do ano passado, que veio a água da região mais alta, né? Do Rio das Antas, do Caí, do Jacuí, do Rio dos Sinos, Rio Gravataí, toda essa água foi terminar no Guaíba, ela chegou marrom no Guaíba. E aí eu fui olhar as fotos antigas da enchente de 1941, a água era esverdeada. Por quê? Porque se desmatou tanto essas regiões altas nos últimos 80 anos que hoje elas são praticamente lavouras. E aí quando a água foi descendo, ela foi levando todo aquele dejeto de terra. Então vocês vejam, ali nas fotografias a gente constata toda a voracidade, né, a devassidão dessa questão do capitalismo, de lucro acima de tudo e a destruição da natureza. O que significa isso? Então, a enchente de 41 não levou tanto lodo para dentro das residências quanto a enchente de 2024. Então, eu trago esses exemplos para mostrar de como a educação ela precisa ser pensada em várias dimensões e como ela é importante para a sociedade, mas que a gente tem governos que negligenciam. Então, durante muito tempo não se discutiu educação ambiental. Agora é o momento. Sim. Mas para isso precisa fortalecer essas escolas, precisa enxergar que a estrutura pública é a estrutura de todos, não é minha. Ela não é do professor, sim, ela é para o bem viver, para um bem-estar social real sociedade, que a gente não tem. Então eu não quero pessoas, por exemplo, que circulam na cidade e joguem lixo pela janela do carro que eu vejo. Imagina, a pessoa tem dinheiro para comprar o carro, a pessoa circula, tem dinheiro para pagar a gasolina, pagar IPVA, tudo, mas ela não tem consciência social que ela vive numa cidade com todo mundo. E ela joga a sujeira no bueiro que vai ser entupido e com a chuvarada vai piorar e vai alagar a casa do vizinho. Então, quer dizer, o meu vizinho não é o vizinho da minha rua, é quem mora na cidade comigo. Sim. Então, eu tenho que ter essa consciência quando eu faço as coisas e que elas têm uma consequência social. Por isso a importância da educação também, de vocês, professoras, sim, professores, todo dia estão na escola, porque é lá que a gente forma o cidadão do futuro. E aí, então, a gente tem que acolher essas professoras, professores e entender que eles têm uma grande missão. Mas essa missão não é só deles, sim, é também das pessoas que têm influência para qualificar os espaços, né, da escola, da educação pública. E diria também que nós precisamos repensar os valores sociais que estamos tendo. Sim. Há uma sociedade muito individualista e o individualismo gera desrespeito também. Então, o próprio professor hoje é desrespeitado por conta da exacerbação do indivíduo e não do coletivo. Então, sim, a gente tem essa dificuldade que é uma consciência diferente hoje, que as pessoas cuidam só do seu umbigo, sim, e não cuidam do todo. Que mundo que a gente vai ter daqui 30 anos?
Sim. Isso aí, Jonas. Jonas, vou te trazer agora uma pergunta aí que também tem trazido bastante polêmica, que é as questões de gênero na escola, tá? Primeiro, você acredita que esse debate cabe ao ambiente escolar? E de que maneira o professor, se cabe, pode tratar essas questões? Então, a questão de gênero ela é importante porque é um conteúdo transversal, já previsto desde a década de 90 pela legislação, e a gente precisa entender que tem gêneros diferentes na sociedade, tem orientações diferentes, e a gente precisa estudar isso também, precisa compreender que o sujeito se enxerga de uma forma. E vou dar um exemplo, por exemplo, muito simples, que é o direito da mulher. Quem é a mulher? Que direito que a mulher tem? A mulher tem sempre um direito diferente do homem, porque a sociedade é patriarcal e machista. Por mais que as pessoas digam, eu não sou machista, eu sou, não, direitos iguais, no frigir dos ovos, como diz o ditado, tem poucas mulheres, por exemplo, na política. Exato. Tem poucas mulheres nos espaços de comando das empresas, de tudo. Então não tem direitos iguais. Os direitos são diferentes, porque na hora de escolher lá, eles escolhem o fulaninho para ser o diretor da empresa. Na hora de escolher lá no voto, as mulheres, por exemplo, teve que ter uma lei para mandar recurso para elas poderem fazer campanha, porque os homens dominavam os partidos políticos. Então, quando a gente fala de gênero na escola, a gente vai falar lá que as mulheres não começaram a votar junto com os homens, que foi muito tempo depois que foi ter o direito do voto da mulher e do direito a ser eleita. A primeira senadora da República do Brasil foi eleita há 40 anos atrás, recém. E o Senado brasileiro existe antes do Brasil República. Enquanto a gente tinha o Brasil Império, com Dom Pedro II já tinha senadores, mas não tinha senadoras. Sim. Então importa muito discutir o gênero na escola, que não é discutir absolutamente só a sexualidade. E eles dizem que o professor vai doutrinar. Não, nós queremos discutir o espaço real que se dá às pessoas com diferentes orientações de gênero. Como é que a gente olha essas pessoas? Como é que a gente olha os corpos dessas pessoas? Como é que a gente, se olha como sociedade? Então, o debate de gênero ele é fundamental para uma consciência cidadã que no futuro a gente entenda que tem que ter, sim, por exemplo, direitos iguais. Mas para isso eu preciso respeitar as pessoas da forma como elas são e que elas querem ser enxergadas. Então, eles fazem um debate muito raso, chulo, sobre a questão de gênero, para não debater ela, porque interessa, por exemplo, aos homens que estão na política não dar mais espaço para as mulheres, porque se der, eles vão perder espaço. Então, sempre vocês vão ver uma massa de homens, principalmente de extrema direita, não querendo debater, porque eles querem manter o status quo deles, o status do poder. E isso é uma coisa histórica na humanidade. Assim como tem a disputa dos gêneros, também tem a disputa das elites com a classe trabalhadora. Por que as elites no Brasil nunca deixaram o país ter mais dinheiro para a educação, mais dinheiro para a saúde pública, mais dinheiro para assistência social? Por que eles combatem o Bolsa Família? Porque eles querem manter uma massa de trabalhadores à disposição deles, que eles vão lá e dão uma cesta básica e ganham o voto daquela pessoa. Vão lá e concedem um emprego temporário numa colheita sazonal, sei lá, do milho, de uma uva, como aconteceu agora, trabalho escravo na região serrana, que é super desenvolvida, produz vinho, exporta para o mundo inteiro, mas tinha trabalho escravo. Basta para a elite manter sempre o poder nas suas mãos, porque o poder é privilégio. Então, nós estamos falando aqui dos bilionários, não é nem dos milionários que eu estou falando. Se tiver algum milionário nos assistindo, fique tranquilo, fique calmo, senhor milionário. Nós estamos falando dos bilionários que detêm o poder e que mandam e comandam o poder político também no país. E esse foi o grande debate que a gente viveu na ditadura militar. As elites comandando, atravancando o caminho, e depois na redemocratização, elas dando tom para não implementar a Constituição. Tanto é que hoje ainda nós temos pessoas morando precariamente na encosta de rio, na encosta de morro, em zonas alagadiças, porque o direito à habitação que está colocado na Constituição nunca foi desenvolvido pelas prefeituras. Poucas prefeituras fizeram moradias.
poucas prefeituras fizeram o que a Constituição mandava. Porque a elite diz assim, não dá o peixe, ensina a pescar. Só que a elite, ela nem aprendeu a pescar e ela ganhou o peixe porque ela é herdeira dos grandes latifundiários do Brasil que receberam terras da coroa na época do Brasil Colônia, Brasil Império. Se vocês lembrarem, eles distribuíam terras entre as famílias mais ricas e essas famílias até hoje são os grandes herdeiros dos grandes latifúndios. A região, por exemplo, sul do Rio Grande do Sul, que é Jaguarão, Bagé, Uruguaiana, São Borja, Santana do Livramento, são poucas famílias que são donas praticamente de todo o território que herdaram das Sesmarias da época do Brasil Império, lá de 1800. Então ninguém aprendeu a pescar, ganhou milhares de hectares do Brasil. Quer dizer, uma terra que era pública foi doada. E isso não acontece hoje nas nossas cidades, doação de terra para fazer uma casa. Porque nós estamos vivendo um outro momento que a elite diz, não, dá o peixe, ensina a pescar, mas vai pescar onde quando a gente não tem nem emprego? Exato. Então esse é um debate sobre a história do Brasil. Nós temos raízes escravocratas, raízes patrimonialistas e raízes que a elite sempre teve privilégio. Sem contar que durante todo o período do Brasil República I, foram as elites que governaram. Não tinha político vindo da classe trabalhadora como eu, nos deputados, senadores, prefeitos, governadores. Não, eram todos filhos dessa classe latifundiária, que fazia inclusive uma jogadinha entre São Paulo e Minas Gerais. Exato. Cada legislatura era um presidente ou de Minas ou de São Paulo, advindo, né, dessa matriz econômica latifundiária que existia. Sim, política do café com leite. Né? Exatamente, a política do café com leite. Que aí o Getúlio rompeu, né? Que foi, o Getúlio veio dos gaúchos, mas o Getúlio também era herdeiro de família latifundiária. Sim. Mesmo que ele foi um bom trabalhista, ele também era herdeiro de uma elite política. Fez reformas importantes, leis importantes, mas a gente não pode se esquecer, né, do espaço de poder que ele já vinha. Sim. E o que você pensa, Jonas, sobre as pautas da direita para a educação? Você acredita que tem pontos positivos ou apenas discordâncias aí, do teu ponto de vista? Na verdade, hoje nós vivemos uma polarização do debate político no Brasil. Porto Alegre, por exemplo, governada pela direita, como eu falei para vocês, não fez escolas, fez 3, governada pela direita, enquanto a esquerda fez 26. Quer dizer, a esquerda faz mais escolas, a direita não faz tantas, vai retraindo. A massa salarial no tempo da esquerda foi criado o plano de carreira do município de Porto Alegre, dos professores. Foi no tempo da esquerda que gerou aquela massa salarial de pessoas se aposentando com 19, 17 mil reais, como eu falei para vocês. A direita, quando governou, acabou com o plano de carreira e reduziu em pelo menos metade essa massa salarial. Esses são 2 exemplos das pautas diferentes entre esquerda e direita. E se a esquerda quer abrir mais escolas e a direita não tantas escolas, quer dizer que a gente quer mais criança na escola. E se a gente lembrar mais remotamente ainda, o Leonel Brizola, que era um político de esquerda, trabalhista, ele foi o político que mais escolas fez na história do Rio Grande do Sul. Foi governador que, na década de 50, ele fez nada mais, nada menos do que mais de 6 mil escolas em tudo que é município do interior, que eram as brizoletas. Essas escolas tinham o objetivo, erradicar com o analfabetismo. Quer dizer, foi um político de esquerda. Depois dele, veio a ditadura militar, que não fizeram isso, fecharam escolas, passaram para a administração do município, se desresponsabilizaram. Veio depois os governos do MDB, de Brito, de Rigoto, Ieda Cruz do PSDB, que inclusive nem construíam escolas, fecharam. E nós estamos hoje vivendo o governo Leite, que já fechou mais de 120 escolas no Rio Grande do Sul todo. Ou seja, esses governos de direita têm uma diferença dos governos de esquerda. Por exemplo, Leonel Brizola, Colares, Olívio Dutra, Tarso Genro foram governos que fortaleceram a educação. Lembrar Tarso Genro,
Tarso Genro deu 76,68% de aumento salarial aos professores. Depois veio o Sartori, não deu R$1. Depois veio o Leite, não deu R$1. E agora o Leite deu 6% só. Ou seja, durante 4 anos, 76,68%. E durante 10 anos, que daí pega 4 de Sartori, 4 de Leite mais 2 de Leite, apenas 6%. Essas são as diferenças entre as políticas, por exemplo, de esquerda e direita no que tange a coisa mais material. Sim. Que é garantir o que está em lei, é pagar a inflação para os professores, é corrigir o salário frente à inflação, porque quem não acompanha muita economia, a inflação é a desvalorização da moeda, ou seja, a desvalorização do dinheiro que tu tem no bolso. Sim. Então, por isso que tem que elevar todo ano o salário mínimo. Quer dizer, não é aumento do salário mínimo, é equiparar a inflação. Aumento é, por exemplo, quando o governo Lula está fazendo. Acima da inflação, ele bota um percentual. Então, há um crescimento. Já o magistério, no âmbito desses governos de direita, não tem nem a inflação e nem a correção. Porto Alegre faz, muito tempo que não tem correção. A última vez que se ganhou 0,75%, se eu não me engano, foi há mais de 15 anos atrás, numa database que teve em Porto Alegre, que nem sei como é que conseguiram ali, né? Foi um trunfo. O pessoal fala em 2016, né? Desde daí. Eu imagino. Estamos em 2025. Eu, até o ano passado, eu era do Estado também. E eu vivi. Lembrei agora, foi 2007, o último ano de uma reposição. Então, quase 20 anos que teve alguma coisa acima da inflação. Ou seja, 20 anos é destruição total, né? Sim. Eu lembro, eu era do Estado até o ano passado, e aí fiquei só no município agora. Mas eu vivi a situação, eu lembro como se fosse hoje. No dia do pagamento, que eu olhei, meu contra-cheque foi lá no banco. Eu nunca esqueço daquela questão de fazer a divisão do salário. E eu liguei para minha mãe e disse, eu recebi R$250. Como é que eu vou pagar as contas do mês? Ou seja, não tem, comecei a chorar. E é aquilo, e a mãe ia me consolar. Assim como agora, por exemplo, quando eu estava no Estado ainda, com esse discurso mascarado do Eduardo Leite, a mãe disse assim, ai, filha, que coisa boa, agora eles deram um aumento, né? Um aumento decente. Um aumento que não chegava a R$100. Então, é muito difícil essas questões, Jonas. É muito difícil essa questão que você falou das fake news, em que, na verdade, a população pensa que nós estamos numa situação que nós não estamos. Então, toda vez o professor tem que explicar. Não, eu trabalho, mas eu não tenho o mínimo para trabalhar. Sim. Eu trabalho, mas a gente faz... Quando eu falo para as pessoas que a gente faz as vaquinhas, o pessoal não acredita. A gente está fazendo uma lista agora para nós, professores, comprarmos um ar-condicionado e colocarmos. O que é isso, gente? Nós estamos chamando alguém para ver a fiação. Uhum. E aí tu tem que dar a tua aula. Eu participei de vaquinha para botar ar-condicionado em 2 escolas. Entende? Quando dava aula lá. E aí o pessoal não entende, o pessoal não sabe o que está acontecendo. Por isso que a gente falou, sala aberta. Sim. A gente quer essa sala aberta, a gente quer mostrar o que acontece, o que está acontecendo. Desde o entender que o professor não vai para a escola só para ir lá dar uma aulinha, né? A gente não só dá aula. Foi muito bem lembrado todas essas questões que a gente acaba acumulando, né? Dentro do nosso fazer docente, que não é só ensinar, é o cuidar também. E pesa nas costas da gente tudo isso, né? Porque a gente sente que tá ali, ó, nadando, e parece que não sai do lugar. A gente precisa realmente de uma ajuda. Urgente. Então, essas questões, assim, você vir e trazer todas essas reflexões, nossa, é incrível, mas isso traz um desafio muito grande que precisa mudar, e precisa mudar urgente. Enquanto eu estava te ouvindo aqui, eu digo, meu Deus do céu, onde nós estamos, Jonas? E vocês falando, ouvindo vocês, a gente pensa o seguinte...
a nossa geração tem uma responsabilidade. Se hoje a gente tem democracia, a gente tem direitos mínimos, tem uma escola, né, que está aberta e que não tem escola para todo mundo ainda, a gente tem uma missão. Se nós tivemos esse acesso à educação, eu olho muito isso. Eu estou na política também por causa disso. Eu sou filho de uma família que meu pai é analfabeto. Ele não teve acesso à educação porque a escola mais próxima dele era 25 quilômetros. Quando criança, morava no interior, porque não existia conceito de escola para o interior. Não, é filho de agricultor, vai trabalhar na roça. Para que ele escrever? Ele vai colher, plantar milho, é essa história, entendeu? Criar galinha, é isso aí. Então, não teve acesso. E eu tive acesso. Se eu tive acesso, e estou vendo que tem mais pessoas que não têm acesso, nós temos que lutar. Nós temos que lutar para que no futuro as pessoas tenham mais acesso, que a gente erradique realmente, né, esse cerceamento do direito a conhecer tudo que a humanidade acumulou, tanta coisa bonita, tanta coisa que é legal, as pessoas poderem aprender um esporte, aprender uma arte, as pessoas aprenderem a ler, escrever e poder escrever um poema, poder escrever uma história, vocês lembram? Né? Tantos famosos que tivemos na história brasileira. Machado de Assis era uma pessoa vindo da classe pobre. Exato. A gente olha agora a Fernanda Torres, né, ganhando um prêmio e levando o Brasil adiante. Pode ser uma pessoa que está numa escola nossa, desde que uma escola nossa tenha aulas de teatro, desde que uma escola nossa tenha o direito dessa criança a estudar o dia inteiro, e não tem. A gente já debateu há muito tempo que a escola de tempo integral, a criança o dia inteiro na escola é melhor do que só um turno. Sim. E qual é a escola que a gente tem e que os governantes oferecem? É um turno só. Ou seja, só de manhã ou de tarde. Por quê? Porque tem que desocupar a sala de aula para outra turma ocupar. É para isso, gente, que a gente tem essas escolas que bate o horário meio-dia e que a uma hora entra outro. Não é porque a gente quer, é porque não tem sala de aula para todo mundo ficar o dia inteiro na escola, por isso que meio-dia desocupa. Então não deve se achar que é uma coisa legal a criança em casa. Sim. Um turno. Não deve se achar que é coisa legal a criança na rua brincando. Não é legal. O legal é o dia inteiro, porque os países desenvolvidos investem assim. Sim. Coreia, Noruega, Dinamarca, Inglaterra, Estados Unidos, que tanto se fala, Estados Unidos, o modelo tem muita educação de tempo integral. Então, os governantes que não investem na formação do seu povo, eles não podem dizer que trabalham pela soberania. E nós tivemos governantes que fecharam escolas. Nós temos ainda Eduardo Leite, nós tivemos Bolsonaro, que tirou dinheiro da educação, cortes enormes no Ministério da Educação para garantir benefícios aos seus cupinchas, por exemplo, lá do Exército. E aí depois a gente descobriu por que ele estava fazendo isso. Porque uma parcela do Exército queria dar o golpe, estava junto lá, e agora a Justiça descobriu tomar que apodreça na cadeia, como o tal do Braga Neto. Então ele é tem mais gente que tem que ser monitorada e vista, porque isso é realmente, né, a falta de responsabilidade pública. E nós precisamos continuar fortalecendo a educação, mesmo com toda essa fragilidade que tem a escola, continuar acreditando nela, na formação cidadã, para que esses alunos que saem da escola tenham consciência, que saibam que se tem alguma coisa errada, ela pode ser modificada pela luta coletiva, pela disputa. Porque se no passado nós não tínhamos educação pública, não tínhamos saúde pública, e hoje a gente tem, é porque muita gente lutou para fortalecer isso, as gerações passadas. Então, mais ou menos é considerar com respeito a luta dos que vieram antes da gente, mas a gente construir uma massa de pessoas que lute mais ainda e que a gente possa realmente disputar o orçamento público para que construa mais escolas, mais postos de saúde, mais direito para a cidadania, porque as pessoas não sabem, e por isso que critica os professores. O professor vai lá e diz, olha, 46% dos impostos, 46% do que tu paga em mercadorias, do que tu compra de serviço, vira impostos. 46% é a taxa média de impostos no Brasil. Isso tudo vai ser administrado pelo presidente, pelos governadores, pelos prefeitos e pelos deputados, agora que tem as emendas impositivas, que eu sou contra, mas os deputados, eles dizem, né, gente, para onde vai o dinheiro. E para onde está indo esse dinheiro? Vai muitas vezes para a corrupção. Não vira vaga escola, não vira salário de servidor público, não vira transporte escolar, não vira remédio, né, na farmácia popular. Então, há muita coisa para ser feita, por isso que a gente tem uma missão a cumprir.
Não é uma missão que a gente vai cumprir, né, como uma coisa divina. É uma missão como uma responsabilidade social. Sim. Se hoje a gente consegue ler e escrever, a gente tem uma profissão como trabalhadora, como trabalhador, a gente tem que construir um debate para que mais pessoas assumam essa responsabilidade coletiva. O Paulo Freire dizia para nós, ele quer ver um dia no Brasil marchas de todos, lutando por direitos, porque direito ninguém dá para ninguém, o direito é conquistado. Então, o direito ao respeito ao trabalhador, o direito a quem realmente faz a educação acontecer, é uma conquista que é arrancada por luta, por organização, por debate e convencimento. Sem esse debate público, as coisas podem continuar do jeito que estão. Sim. Até voltando um pouquinho na tua fala, me fez lembrar agora de uma situação que não só nas escolas públicas, né, essa questão da troca, do bater o meio-dia, entra outros alunos, saem uns e entram outros. Na particular acontece isso, né? Eu tenho um caso ali que o meu filho mesmo vai marcar lá com os amigos de fazer um trabalho na escola, eles têm que perguntar e pedir a solicitação ali, meu filho estuda numa escola particular, e pedir para a direção se tem um espaço para eles ficarem ali. Aí eles vão ver se tem, porque a escola não comporta, né, esse querer deles de jogar uma bola na quadra da escola, de estar lá, né, o espaço físico. É bem interessante isso. Então, se na rede privada tá ruim assim, quem dirá na rede pública, né? Exatamente. Então a gente fica pensando como é difícil a sociedade avançar, né? Ela avança tão lentamente, a gente vai observando e vai vendo a vida acontecer, mas o que mais me preocupa ainda é os retrocessos, as coisas que a gente tinha e que a gente pode não ter e passa a não ter. Uhum. Então, por exemplo, a democracia, todo mundo achava que era bom, que era uma maravilha, que foi uma conquista. Já passou muito tempo da redemocratização. Foi em 85 que acabou a ditadura. Então, o que aconteceu de lá para cá? De lá para cá, as pessoas novas hoje, que têm 40 anos, 30 anos de idade, elas não viveram a ditadura. E tem gente que estava na frente do quartel pedindo ditadura, que nem sabe o que é ditadura. Parece que não leu. Então, a importância do estudo, de viver aquele momento. O momento da ditadura civil-militar brasileira foi o momento de maior corrupção, porque não existiam políticos para denunciar a corrupção. E a sociedade que denunciava, ela ia presa, ia para a cadeia, era torturada. Então, o grande mote daquele momento do Brasil foi a corrupção endêmica em todo o sistema. Foi o momento que mais roubaram do Brasil. Talvez tenham roubado mais ainda do que o Brasil colônia, que nós fomos roubados, saqueados por Portugal, porque ninguém podia se manifestar, ninguém podia dizer nada. Então, obras superfaturadas, entrega de cargos públicos sem concurso público. As pessoas assumiam cargos públicos sem concurso. Ou seja, nós aqui só virávamos professores se alguém deixasse entrar. Então existia uma limpeza, uma higienização, inclusive ideológica e política nos cargos públicos. Eles eram cargos privados, eles não eram públicos. Por isso que me preocupa muito a falta de uma educação de qualidade para realmente mostrar o que é a história brasileira, o que é a história mundial para as pessoas. E as pessoas terem uma identidade de ser brasileiro é defender o seu direito também de poder se expressar, de poder fazer crítica, mas essa orientação toda deturpada pelas redes sociais é algo preocupante, porque as redes sociais, elas têm dono. As redes sociais, elas geram dinheiro, são empresas. E ali tem muita mentira acontecendo que não tem a ver com a ciência. Saiu uma pesquisa, acho que vocês lembram, que é preocupante. 20% da população brasileira acredita que a Terra é plana. Que se eu seguir caminhando por aqui, eu vou chegar num lugar e eu vou cair no abismo. Sim. 20% da população, se a 20% da população acredita nisso, tem mais um percentual
que vai achar bom ditadura militar e corrupção, que nem vai ver para onde vai o dinheiro. Pelo menos hoje na democracia, uns denunciam os outros, então a gente sabe Sim. quem é que roubou, quem não roubou, para onde que foi o dinheiro, e às vezes consegue até repatriar uma parte do recurso. Porto Alegre, por exemplo, tem um caso de 140 milhões de reais em um escândalo de corrupção na Secretaria de Educação, que eu tenho esperança que esse dinheiro volte para nós, porque teve até um escândalo num apartamento pago com propina, né, de uma agente política. Então eu tenho esperança que esse apartamento seja vendido e o dinheiro volte para a população de Porto Alegre, que vire, né, sei lá, materiais escolares dentro da escola. Não, e essa questão dos concursos, né, Jonas, isso que está acontecendo conosco também, do pessoal estar esperando ser nomeado, ser chamado e estar sendo convocado para contrato temporário. E a orientação é, pegue esse contrato, o dia que chamar, se um dia chamar, vai ser nomeado. Sim. Essa Ou seja, é a realidade. Tu estuda, eu, por exemplo, que fiz o outro concurso, esse que ia sair pela Fundação La Salle, e aí agora resolveram que não vai ser pela La Salle, vai ser pela Fundatec novamente, não recebi ainda nem o reembolso, porque daí mudou lá os certames do concurso, como vai ser o concurso, enfim, eu não achei interessante, mas nem o reembolso ainda. E te digo, mas nem sei se vou receber. Não, e tu imagina Não é só eu, quantos milhões de reais que está na leva. mão de alguém que não teve o reembolso. Então até tem que dar uma indicação. Quem não entrou com pedido de reembolso, entre com o pedido também, porque alguém deve estar enriquecendo de forma ilícita. Temos que investigar isso aí. Vou até fazer um pedido para o Ministério Público. E chamando o pessoal para contratos. E essa vergonha que tu traz, que é o contrato temporário. O que é o contrato temporário? Tu pega um trabalhador que precisa de um emprego, ele vai trabalhar. E ele quer ganhar todo o período, ele quer ficar ali. Então, por exemplo, ele muitas vezes vai ter medo de denunciar. Exato. Vai ter medo de lutar por um salário melhor, porque vão sempre ameaçar dele perder o emprego. E eu vi gente em contrato temporário ser demitido porque fez greve. Gente em contrato temporário ser tirado da escola, porque ele é um contrato frágil, ele está à mercê das chefias, está à mercê da Secretaria de Educação, por isso que não quer o concursado, porque qual é o concursado? O concursado fez o concurso, ficou no ranking, e ele é chamado pela sua capacidade de assumir a vaga pública, e aí depois de 3 anos ele é estável, ou seja, ele não deve favor a político nenhum. Por isso que os políticos não gostam de servidor público, porque o servidor público não deve favor. Agora, o CC, às vezes o temporário, não deve favor, mas tem medo. E realmente, se tu tem conta para pagar, tu tem aquele emprego temporário, o que tu vai fazer? Primeiro as tuas contas, né? Depois tu vê o outro. E, infelizmente, essa é uma realidade. Então, o contrato temporário ele tem uma função. Fragilizar a escola, fragilizar o poder de luta do magistério. Por isso que eu digo aos professores, professoras e professores, sempre façam concurso público, lutem pelo concurso público. E para que a gente um dia termine com o contrato temporário, que não existia nem no governo estadual, que há mais de 30 anos instalaram, e hoje mais de 50% do magistério estadual é contrato temporário. Era isso que eu ia dizer. dizer. E o contratado, ele não se aposenta pela carreira estadual, ele se aposenta pelo INSS, ou seja, o salário dele é muito mais baixo e ele fica, né, fragilizado, quer dizer, é um professor que dá aula, mas não tem o direito à carreira de professor, não tem direito à progressão na carreira. É uma coisa indecente. Sim. E, Jonas, tu como vereador representa, então, né, toda a população de Porto Alegre. Como que é governar para todos? Inclusive aquele eleitor que não votou em ti, que não te conhece, como que para ti é governar para todos? Pensando assim, que vai ter pessoas lá que não concordam com o teu pensamento, com a tua ideologia, enfim. Eu tenho uma facilidade de atuar na política porque eu defendo os trabalhadores, as trabalhadoras, não defendo os mega empresários. Então, na verdade, a política que eu faço é para a maioria. É mais de 98% da população. Então é difícil encontrar divergência, porque aquelas pessoas que não convergem comigo, elas têm mandatos específicos.
né, Sim. dentro da Câmara que se voltam às taxas de lucro, se voltam ao empresariado, se voltam às negociações, né, de grandes somas de dinheiro. Sim. E eu, na verdade, eu luto sempre por mais transporte público, porque os trabalhadores que votaram em mim, eles dependem disso. Sim. Eu luto, por exemplo, por uma saúde mais qualificada. Tanto é que eu sou autor da lei que garante mamografia e tomografia mamária para as mulheres a partir da puberdade para fazer rastreamento do câncer de mama, que antes era só a partir dos 50 anos de idade. Sim. Então essa é uma lei que eu fiz, é um exemplo. Fiz também a lei do direito à alimentação especial escolar para crianças diabéticas, celíacas ou alimentação seletiva, que antes não tinha esse direito garantido em lei em Porto Alegre. Agora, conforme o laudo que a família apresenta para a escola, a merendeira vai receber uma receita das nutricionistas da mantenedora, da SMED, e vão fazer a alimentação específica. Tem até um sobrinho autista que ele exerce esse direito. Então, ele só come arroz, feijão e frango misturado. Então, no dia que a escola vai oferecer só guisado ou só carne de porco, ele vai receber ainda a proteína de frango, porque está garantida em lei, porque ele tem alimentação seletiva, né? Muitos autistas, eles se alimentam por textura, por cor, por a forma como eles enxergam o alimento. Não necessariamente só eles têm restrições a determinados sabores, então isso é incluir os sujeitos, todos eles. Isso é inclusão de verdade, né, Jonas? Isso, então assim, tem várias ações que eu faço como legislador que buscam trazer mais inclusão de todas e todos, buscam mais igualdade, mais justiça social. Uma coisa que eu tenho brigado muito é o lixo espalhado pela cidade, porque isso gera uma crise de proliferação de insetos, insalubridade, dejetos, às vezes na frente de um comércio que espanta clientes, e ali tu vai criando uma crise, inclusive até microeconômica. Então a gente tem uma preocupação, a prefeitura recolhe a taxa de lixo de todos os cidadãos, mas não faz um serviço de limpeza urbana porque contratou empresas péssimas. E isso é um debate importante que eu faço lá na Câmara, contra as privatizações, porque a privatização ela sempre tira o dinheiro público para virar taxa de lucro para o empresário ou para o acionista da empresa. É o caso da CE Equatorial. É uma empresa que comprou a CE, virou uma empresa privada, ela está na Bolsa de Valores e ela, por exemplo, quando tem temporal, ela não tem caminhões e eletricistas em número suficiente para restabelecer a luz em 24 horas, como antes a CE pública fazia. Porque para tu manter uma taxa de lucro exorbitante, tu tem que ter menos funcionário à disposição, tu tem que pagar menos hora extra, tem que ter menos equipamentos. Então, a gente está tendo um cerceamento do direito à energia elétrica só porque privatizou. Então, tem coisas que não pode de forma alguma privatizar. Saneamento, setor de energia, transporte. Não funciona o transporte privatizado em Porto Alegre. São empresas privadas que é sem ar-condicionado, ônibus sujo, não cumpre horário, salário rebaixado dos trabalhadores. Então, todo mundo perde. O cidadão perde que usa o ônibus, o trabalhador da empresa perde, tem um salário rebaixado, muitas vezes nem os seus direitos são, né, construídos da forma adequada, tanto é que as empresas que mais respondem hoje a ações judiciais no Tribunal Regional do Trabalho são as empresas de transporte público. Então é uma vergonha, porque eles ficam fazendo tabelas, né, e horários, horas extras, as empresas não pagam, depois eles entram a cada 5 anos para pedir, né, a recomposição daquilo que foi dignamente feito, que foi o trabalho, mas não foi remunerado. Então, a nossa luta na Câmara de Vereadores é pelo povo trabalhador, é pelas periferias e é, sim, para qualificar o serviço público. Só existe uma forma de qualificar o serviço público. É a estrutura adequada, condições de trabalho e remuneração justa. E isso, Porto Alegre está ficando para trás. E nós estamos vivendo um fenômeno que se chama, na ciência social, de fuga de cérebros. Ou seja, os melhores profissionais, eles estão indo para outros lugares se podem. Se abre concurso para outro lugar, ele foge de Porto Alegre. Então, nós estamos tendo em todas as categorias isso. Mas claro que nem todos vão conseguir, porque não tem vagas para todos fora. Mas Porto Alegre está tendo um prejuízo. Nós estamos perdendo bons médicos, bons professores, todo mundo que pode sair, sai. Ou sai
indo para outra rede ou se aposentando. Sim. Não continua. Então, qual é o gosto que um professor bom tem de continuar numa sala de aula se ele não recebe nem a inflação? Então, ele vai tentando outras formas, né? Não só a luta coletiva, mas também uma forma de sair daquilo ali. Então, Porto Alegre já foi muito melhor porque ela tinha mais atrativos. Acho que Porto Alegre agora precisa brigar muito por um plano de carreira e eu sou parceiro disso, de fazer essa briga, inclusive mudar os padrões de remuneração. O básico do magistério de Porto Alegre tem que mudar, ele tem que aumentar. E não o que o prefeito está querendo fazer, ele quer dar uma bolsa só para os alfabetizadores. O que significa isso? Significa algo temporário. Sim. Uma bolsa é boa? Claro, é boa. Nós queremos. Vamos pegar a bolsa se vier. Mas nós queremos a remuneração lá no salário que vai implicar na aposentadoria. Por que se está dando a bolsa? Por que não aumenta o básico, então, para os alfabetizadores que tem repercussão direta na aposentadoria? Porque isso sim fica na história nossa. Quer dizer, eu fui realmente respeitado como alfabetizador. Tive aumento salarial. Seria bom para o governante se ele tivesse essa intenção, mas não, ele não quer pagar mais impostos, ele quer fazer uma coisa bem barata para aparecer na mídia como, eu estou ajudando a alfabetizar melhor. Mentira! Tu tá dando uma bolsa porque tu nem sabe onde que tu vai gastar o dinheiro, porque na verdade a lei te obriga a remunerar melhor os profissionais, tu não tá remunerando. Então a nossa luta na Câmara, essa ideia de governar para todos, do parlamento é fazer a oposição ao governo Mello, porque nós tínhamos um programa político diferente, nós tínhamos uma ideia diferente de governar, com inversão de valores, inclusive com orçamento participativo, que é a população decidindo, tu quer mais dinheiro para a bolsa para professor ou tu quer mais dinheiro para a saúde? Não se tem nem esse direito hoje na cidade, decidir aonde precisa mais investir. Então, eu faço muito essa luta por quem tem a vida mais sofrida na cidade. Não, muito, muito bom. E a gente encaminhando aqui para o encerramento, então, Jonas, uma pergunta. Se você pudesse mudar apenas uma lei para revolucionar a educação, qual seria? Hoje, com toda essa nossa conversa, qual seria, assim, para você, vamos começar a revolução. Vou começar por aqui. Na minha opinião, a lei que realmente a gente precisava mudar é o mínimo constitucional. Tem que ampliar e eu colocaria na Constituição o direito do governante ser processado pela sociedade se não cumprir o mínimo constitucional. Então a gente aumenta o mínimo constitucional e coloca ali que ele vai ser processado e que ele vai sofrer as penas da lei, porque isso não acontece. Então eles não respeitam o mínimo que tem que botar de dinheiro para a educação, portanto a educação está fragilizada, porque a gente tem um dinheiro que é nosso de direito, é de direito do aluno, de direito da aluna, de direito de quem trabalha na educação, e só não acontece porque o Ministério Público abre uma peça e daí faz um acordo. Não tem que ter acordo, tem que ter o direito da pessoa a ter educação de qualidade e o governante tem que cumprir. Se ele não quer cumprir, então ele não se candidata, ele vai ser outra coisa. Ele vai trabalhar na iniciativa privada, numa empresa. Agora, se ele foi eleito, ele tem que cumprir a Constituição. Então, eu faria isso, porque eu acho que aí nós mudaríamos. Porque aí não teria um prefeito que não fosse cumprir, porque ele ia ser algemado. Nós tínhamos que criar isso, sabe? Eu acho que esse seria um grande avanço, mas aí tu sabe que os deputados, alguns deles querem ser prefeitos, querem ser governadores, têm esse sonho. Então ninguém vai criar uma armadilha para si. Esse é o problema da política brasileira, que muitas vezes o legislador, ele legisla em causa própria e há uma conivência de uns com os outros, porque infelizmente nós temos um problema na política brasileira. A maioria do povo trabalhador não participa da política. Então eu faço até um convite. Venham conhecer os partidos políticos. Eu abro, o PT está aberto a as pessoas se filiarem, conhecerem e militarem. Quando uma grande parcela da sociedade brasileira militar mais na política, as elites elas vão ter o seu poder reduzido e a gente com certeza vai ter mais direitos, a gente vai ter mais condições a partir de políticas públicas. Acho que essa é uma caminhada que tem muita responsabilidade das professoras, dos professores, de mostrar para os nossos alunos e alunas que o mundo não é assim porque alguém quis, ele é assim porque alguém lutou para ele estar desse jeito e alguém está deixando de lutar
para ele melhorar. Então a gente tem que sempre acreditar na luta, acreditar na mudança, ter esperança no futuro. Porque se no passado a gente tinha escravidão, hoje a gente não tem mais. Se no passado a mulher não votava, hoje ela vota. Se no passado uma pessoa com deficiência ela era internada compulsoriamente, hoje essa pessoa com deficiência ela tem o direito a ter as mesmas profissões, ocupar os mesmos espaços que nós, porque muita gente lutou por mais inclusão, por mais cidadania, por mais direitos, por mais igualdade, e a gente tem que continuar perseguindo isso, porque sim, é possível melhorar. Maravilha, Jonas. Então, encerrando, né? Vou fazer aqui uma última colocação. Se você pudesse deixar um recado, então, para a nossa turma, para a nossa categoria. Os professores que estão nos assistindo. Qual seria? O recado é: professoras, professores, colegas de luta, nós fazemos a educação acontecer. Não deixe ninguém dizer que não, tirar o brilho dos seus olhos na crença na educação, na crença no futuro, na esperança nos alunos, nas alunas, porque não tem coisa mais gratificante que caminhar pela rua e um aluno adulto te abordar e dizer, porque isso acontece comigo, eu já estou no magistério há 17 anos, mais ou menos o então eles dizem, professor, te lembra de mim? Alguns eu lembro, outros já não consigo, são muitos, né, que a gente tem anualmente, mas essa esperança de mudar o mundo e saber que a educação transforma. Sozinha ela não muda a sociedade, já dizia Paulo Freire, mas a sociedade não vai ser transformada sem o papel da educação. E o papel da educação muitas vezes está também na mão do professor. Então, perseverança, esperança, vontade de lutar, isso é fundamental, porque o professor que luta, ele é um exemplo prático da educação, muito mais do que a gente passar conteúdo, passar informação, passar, né, através da didática, tudo isso que está nos livros, mas é mostrar no dia a dia essa posição ética, essa posição moral, de formar a cidadania, de formar cidadão crítico, transformador, pessoa que realmente interroga a sociedade, que não aceita uma dada realidade, que vai lá e tenta melhorar o mundo, não só para si, mas para os outros que estão nesse mundo e para os que virão. Acho que esse é um grande legado, acho que essa é uma grande vontade que eu tenho, né? E essa é um pouco assim do que eu tento dedicar a minha vida a mostrar para as pessoas que elas podem continuar lutando, que elas podem lutar e que elas podem ocupar o espaço que elas quiserem. Mas para isso a gente precisa enfrentar sempre, né, as pedras no caminho. E como diria aquele poema do Mário Quintana, vocês lembram, né? Eles passarão, nós passarinho. É muito elucidativo porque aqueles que querem trancar o caminho da educação, a força motriz da transformação social, eles passarão e já passaram muitos, e a educação ficou e permanece forte. E a gente vê isso em Porto Alegre muito. O Marquesan tentou amordaçar a educação, foi jogado para a lixeira da história, não se elegeu nem deputado e nem conseguiu ser candidato a prefeito de novo. Acabou, foi exterminado, não existe mais na política. Acabou Nelson Marquesan Júnior. Por quê? Porque ele comprou a briga errada. Ele achou que poderia acabar com a educação pública. E a educação pública se levantou e o funcionalismo se levantou junto e mostrou que as pessoas unidas são mais fortes do que alguém sozinho autoritário, mesmo que tenha a chave da prefeitura, a chave do cofre, o poder, tem o título de prefeito ou prefeita. Essas pessoas podem sim ser atropeladas pela força coletiva, pela voz da democracia, da transformação, da luta por direitos. E acho que esse é o grande exemplo dos professores. São pessoas que lutam todos os dias, que estão na escola, porque se tem um lugar em que a gente vê tudo que acontece de ruim na sociedade, passa para dentro da escola, é lá. Porque lá vem a pessoa que sofreu violência, lá vem a pessoa que não tem emprego, lá vem a pessoa que passa fome, passa frio, lá vem a pessoa que não acessa a saúde, não acessa a assistência, lá vai toda a sociedade mais sofrida e o professor fica sabendo de tudo que acontece. Então o professor, ele é o cara que sabe realmente o que está acontecendo na sociedade, e se os governantes ouvissem mais os professores, saberiam onde tem que botar mais dinheiro, se é na segurança, na saúde, na educação, nesse momento, na assistência, no saneamento, na limpeza urbana.
porque lá a gente sabe, tem um raio-x do que está no dia a dia, principalmente das classes populares. Então, professores, continuem a luta, estamos juntos, continuem perseverantes, fortes, com esperança, que juntos a gente consegue fazer transformações. Exatamente. Que coisa boa, né, Sabrina? Somos sabidas, então, né? Temos que O continuar. professor pode ensinar, olha aí. Nós gostaríamos de agradecer, Jonas, assim, o teu tempo, a tua atenção, as tuas reflexões. Gostaríamos de agradecer a você aí que está nos assistindo também. Pedimos sugestões, que compartilhem, que falem, que opinem. Nós vamos ter muitas coisas legais aqui, muitos convidados legais, assim como o nosso vereador aí, o Jonas Reis de Porto Alegre, que está no dia a dia nos ajudando com a educação aí de Porto Alegre. E vamos em frente, que vamos conseguir aí uma luta coletiva. Exatamente. Se quiserem saber mais, então, sobre o vereador Jonas Reis, nós vamos deixar aí os links das redes sociais dele e não deixem de seguir também o nosso canal. É isso aí. Um abraço. Obrigado, Tati. Obrigado, Sabrina. Obrigada a você, Jonas.